Ror, Fala aí, Vini. tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, amigo? Boa noite. O melhor jogador de toda a atualidade, conheço. Tô com uma Ah, cara de sono aqui, tô trasnochando se falar em espanhol pra você. que isso. Até explicar para o pessoal, o Coelho já está na Arábia. Agora são o quê? Meia-noite por aí? E aí, meia-noite. Caramba, isso ainda me atendendo aqui. Vai me xingar até não querer mais. Você tá com moral. Obrigado, meu querido. Primeiro, agradecer você aceitar bater esse papo. Já falei isso outras vezes, o quanto você é importante junto para nós no processo, no trabalho que a gente faz. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aqui. Ah, obrigado aí pelo convite, Vini. Então fala um Show de pouco. bola. Então vamos lá, um bate-papo bem direto, só para o pessoal conseguir entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando início à Semana Profissão Pai de Jogador, para poder orientar os pais, mães responsáveis quanto o que fazer para poder orientar seus filhos o melhor caminho, para poder encontrar as oportunidades, para buscar o sonho de ser jogador de futebol. E aí, quando conversei com ele, eu falei, cara, preciso de um bate-papo junto contigo, para você passar um pouco da experiência e tudo mais, para poder passar tudo isso para o pessoal, né? Então, eu queria que você começasse fazer uma pergunta bem simples, né? É, Você sempre sonhou em ser jogador de futebol? Como que foi no teu começo? Vini, eu acho que quando a gente começa esse processo, só começa pensando em se divertir, pensando em curtir o momento, pensando em sair, jogar pra rua, sem sapato, sem aquele pensamento de viver um dia do futebol, que o futebol te dê o dia a dia para você poder sustentar a tua família, ajudar os teus familiares que precisam de ajuda, a tua família que no meu caso está crescendo cada vez mais. Então, meu primeiro pensamento é sair curtir, sair me divertir com meus amigos e jogar bola, que desde os 5 anos eu lembro que o primeiro presente que eu pedi para minha mãe foi uma bola de futebol. Então, no primeiro começo, quando eu era criança, eu não pensava em ser jogador de futebol profissional. Quando as coisas foram avançando, os treinadores me falavam que eles viam em mim um talento, uma qualidade para eu sair na frente para sustentar minha família, e já nesse meio do caminho eu já senti que podia tomar o futebol como uma profissão que eu gostava muito, obviamente, que adorava, que era minha paixão e que, graças a Deus, pelo trabalho, pelo respeito ao futebol, estou conseguindo sustentar minha família, ajudar minha família e agora ter a minha própria família, que são meus dois filhos e a minha esposa. Então, isso no meio do caminho vai se transformando numa profissão que você tem que tomar muito a sério para conseguir conquistar os resultados no final. Você lembra da sensação de quando você recebeu essa bola, quando tinha 5 anos? Lembro. Lembro muito bem que até agora eu tenho noção do tempo, tinha, eu acho que uns 8 anos, acho mais ou menos, 8, 10 anos. Eu entrei numa loja de brinquedo com minha mãe e danado eu olhei para a bola e falei, mãe, quero essa bola. Só pedi uma vez, porque sabia que se pedia várias vezes ela não ia me dar. Sempre era assim. Então eu pedi uma vez, fiquei fazendo força para que ela me desse esse presente e eu acho que aí começou tudo. Que legal. E como é que foi seu início nas categorias de base? Você fez uma avaliação? Você foi observado por alguém? Como é que foi o início? Não, o início como todo mundo, né? Eu comecei numa escola de bairro, no meu bairro, na cidade de Barranquilla. Toda a minha base fez ali. Depois, com 10, 11 anos, já passei a uma mais conhecida no município, se fala, do Atlântico. Depois disso, o professor Agostinho Garissávalo já fez uma veeduria. Ele me falou que me convidou, na verdade, para eu ir para Cali, começar um processo já um time profissional. Infelizmente, um júnior de Barranquilla não tive essa oportunidade, mas viajei para a cidade de Cali e já comecei a jogar um torneio e o Deportivo Cali fixou os olhos em mim. Depois disso, voltei para Barranquilla, joguei mais um ano, já deu uns 13, 14 anos nesse processo, e depois disso o Agostinho falou, cara, você já está pronto, já pode ir para Cali, voltar para Cali.
eu tinha que cumprir um processo ainda em Barranquilla, por isso que eu voltei. Ele tomou essa decisão que eu acho que foi muito correta. Voltei para Barranquilla, depois voltei para Cali e já fiz a minha base tudo no Deportivo Cali até os 16 anos que já comecei a jogar profissional. Então, basicamente, esse foi o processo, não foi fácil. Tive muitos altos e baixos, que isso aí é normal nessa idade. Mas sempre foi muito disciplinado, sempre pensando em quando eu tomei essa decisão de tomar o futebol como uma profissão, de respeitar, de ser disciplinado, de treinar muito. Nessa idade, eu já tinha a noção de ser um pouco profissional. Então isso fez muita diferença, porque teve muitos jogadores que ficaram para trás com muito mais talento do que eu, em diversas posições, do meio para frente e do meio para trás, muita qualidade, mais do que isso aí é normal, mas o meu diferencial foi a disciplina, a minha mãe que sempre me apoiou, meu pai também que nunca faltou nada, graças a Deus em casa, e é isso que me fez tornar-me profissional. Obviamente tinha um talento muito importante nessa idade, mas que se não era ligado com a disciplina, não ia chegar em lugar nenhum. Não, legal. Você falou do apoio do seu pai e da sua mãe. Qual que é a importância do apoio do familiar em todo esse processo de categoria de base, transição e profissional? Cara, isso aí para mim é 80%. Já depois disso, você obviamente que tem que ter qualidade, tem que ter um pensamento muito profissional para chegar e ter essa oportunidade que eu tive. Mas a minha mãe e o meu pai foram muito importantes nesse processo, sempre me apoiaram, como eu falei anteriormente, nunca faltou um pão na mesa para eu comer, para eu tomar o almoço. Graças a Deus, meu pai sempre foi muito trabalhador, a minha mãe da mesma forma sempre tentava me dar as ferramentas que ela podia nessas dificuldades que dá a vida, mas isso na nossa profissão, a gente vive com isso no dia a dia, a dificuldade, a gente se adaptar. Graças a Deus, nunca fui um jogador desde jovem descarrilhado, nunca pensei em fazer coisas que não devia para eu sair adiante e tirar minha família de uma situação não ruim, mas não muito boa para o que a gente tava pensando e queria para a minha vida. Então, sempre pensei nisso. A minha mãe e o meu pai foram muito importantes nesse processo, claro que sim. E agora, graças a Deus, eu tô dando a troca para eles. Eu tô tentando ajuda a minha mãe, ajuda o meu pai no que eu posso, no que eu trabalho agora para agradecer. Não é uma obrigação, é um sentimento que nasce de mim para com eles agradecer tudo o trabalho que eles fizeram para me criar como um bom profissional e uma boa pessoa para a vida. Isso é muito legal, esse sentimento de gratidão, e até as pessoas que acabam acompanhando um pouco a trilha do futebol, eles têm esse mesmo desejo de poder ajudar seus filhos, e o que eles mais esperam também, mas não olhando pelo lado financeiro, mas olhando pelo lado que o atleta consiga se tornar um jogador profissional, consagrado, e que os pais tenham participação nisso, né? Então esse sentimento de gratidão é muito legal, cara. Legal, gostei. E quando você era criança, tinha algum ídolo? Você se espelhava? Vini, quando eu tava em Barranquilla ainda, eu olhava muito para o Deportivo Cali sem saber que eu ia parar lá, ia fazer a minha base lá. Nesse tempo estava jogando Álvaro Domingues, eu lembro muito bem, Hugo Rodallega, que agora está na Turquia. Esse é um time que eu lembro muito, mas um ídolo assim, não tenho. Tenho muitos jogadores de referência, por exemplo, na minha posição, que eu já comecei a jogar profissional, sempre me espelho neles, sempre tento fazer o que eles fazem, por que eles se destacam. Mas de criança, obviamente, estava Pelé, Maradona, estava Valderrama, que é o ídolo nacional para a vida, para o futebol colombiano. Então, não tive um ídolo muito marcante, obviamente, jogadores que marcaram quando eu era criança, essa época. Valderrama, Rincón, Asprilla, vários jogadores dessa época que sempre fica na minha memória. A questão do ídolo, ele é como se fosse um espelho, justamente isso que você disse, né? Quando você olha para cima e fala, caramba, eu me espelho nesse jogador pelo estilo de jogo que ele tem, muito parecido com o meu e tudo mais. Tanto quanto hoje, você é espelho para muitos jogadores que jogam na sua posição, né?
Ela fala, poxa, eu sou um jogador disciplinado, sou um jogador com muita garra, muita vontade, eu me espelho no Coelho. Então, assim isso é bacana, né? E não Não, é, isso aí. não é, não é sentimento de inveja, né? É um sentimento de realmente, poxa, eu me sinto muito parecido com ele, eu gostaria de ser. E depois chega, né, num profissional, e aí acabam jogando juntos. Esse é um sentimento muito legal também que tem no atleta, né? Ah, isso aí é muito bacana, saber que a gente tem pessoas atrás que sempre se espelham, nesse caso, no modo de jogar, de expressar a qualidade do campo, então isso aí para mim é muito importante. Legal. Você comentou ali que você fez sua base, Coelho, mas eu não entendi ali se você chegou a fazer avaliação, se você jogava numa escolinha, se você foi observado por alguém. Você lembra esse detalhe? O que faz ligar nesse horário? E eu tô aqui com as duas crianças ainda acordadas, que ele tá no fuso horário Sim. e tá aqui do meu lado. Mas claro Não, que fica sim, cara. tranquilo. Lembro muito bem dessa época. Foi linda demais. Foi quem me ajudou para aqui, papá, Oi, papá, papá, oi. aqui. Então, então, Que figura. amor. Então, Vini, lembro muito bem nessa época. Eu tava com, cara, eu acho que 13 anos. Não lembro muito bem a idade, mas lembro muito bem o momento. Sempre conhecia já o Agustin. É, ele já tinha me visto várias vezes jogando, mas nunca tinha analisado muito bem no meu jogo. Desde essa idade para trás, fez a base numa escolinha como eu te falei, de Barranquilla, depois passei a uma mais conhecida no município, no estado do Atlântico, e já o Agostinho, depois de um ano e meio, já começou a me olhar de outra forma, eu já conhecia ele há um tempo atrás como amigo, como parceiro, mas nunca como aquele cara que ia me levar para um time profissional. Uhum. Então eu tive um jogo muito marcante para mim, que foi um jogo que ele já ficou o tempo todo me olhando e analisando as minhas características. Então, nessa época já estava marcada uma viagem para o dia seguinte, para Cali, que é tipo, recolhe todos os jogadores do estado do Rio de Janeiro, do São Paulo, e levam para um time profissional em outra cidade para eles se enfrentassem entre estados. É mais ou Uhum. menos assim que funcionava nessa época, e assim funcionou nessa época, e eu entrei na vaga de um cara que não conseguiu viajar, e o Agostinho me falou, cara, eu quero te convidar, tá essa vaga livre, você não era para ir, mas te olhei, gostei de você, esse jogo, e eu quero que você viaje no dia seguinte conosco para Cali e jogar aquele torneio tipo estadual entre as regiões. Falei, cara, eu tava pulando um pé nesse dia. Eu falei para minha mãe, e a minha mãe achava que já ia para o Deportivo Cali. Não era assim, era uma coisa que organizava o Deportivo Cali, mas que não era algo oficial que já ia ficar no Deportivo Cali. Então foi, Sim. obviamente, cara, eu não sou nada sem um Deus que está do meu lado, sempre me apoiando, sempre me dando força para sair adiante e sacar minha família adiante. Então foram coisas de Deus, do destino, que aconteceram as coisas. Viajei para Cali, fui muito bem lá. O Deportivo Cali, te falei que queria que eu ficasse na época, mas Agostinho falou não, ele tem que voltar para Barranquilla, fazer o processo dele, continuar. Eu conheço ele há um mês, eu olhei o último jogo dele, gostei, por isso que ele viajou, mas eu não conheço muito bem, não conheço a família dele. Eu vou falar com os pais dele, eu vou ver onde que ele mora, quais são as bases dele, o que ensina o pai e a mãe, para ele voltar para cá, para Cali e ficar. Não voltar, bate e volta e voltar para Barranquilla sem nada na bolsa. Então ele pensou assim, é um cara muito inteligente que sempre pensa no processo, e eu também, cara, agradeço ele até agora, porque se não fosse por esse processo, por essas bases
que a gente começa a firmar desde os 11, 10 anos, eu não tivesse aqui, eu tivesse a cabeça em outro lugar, fazendo qualquer coisa com dinheiro, fazendo qualquer coisa no dia a dia. Então, as bases, cara, eu acho que é muito importante a gente cumprir os processos de base, de transição e de profissional. Tem que cumprir todos esses processos, porque conheci também muitos jogadores que chegaram no profissional, pegaram um pouco de dinheiro e já ficaram loucos, não sabiam o que fazer com o dinheiro. Então, isso aí é muito importante, fazer a base e cumprir os processos. Para quando você chegasse num ponto que você nunca pensou chegar, saber o que fazer, saber de onde você vem, para saber o que fazer daí para frente e não ficar com a cabeça em outros lugares que não deve. Nessa profissão não cabe isso, porque mais na frente vai te cobrar com certeza. Então isso aí no começo eu lembro muito bem desses detalhes, e graças a Deus, a meu talento também que Deus me deu, eu saí na frente e pulei muitos jogadores que estavam na minha frente, mas com muita disciplina, com muito trabalho, consegui debutar profissionalmente e me manter nesse status de profissional, de muitos jogos. Eu joguei quase 200 jogos antes de ir para o Flamengo, então foi desde muito jogo com a cabeça muito focada no que eu queria. Ah, legal. É bacana você comentar sobre essa parte dos processos, né, das etapas do processo. Você sub-11, saber que você está no sub-11, fazer o que tem que ser feito no 13, no 15, no 17. Eu queria saber de você qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse processo. Distância familiar, a questão de jogos, o que foi para você que era muito desafiador e que isso te incomodava bastante? Menino, eu sempre me espelhei no meu pai. Meu pai foi um cara muito trabalhador desde que eu tive noção do tempo. Meu pai sempre trabalhou para que nunca faltasse nada em casa, e minha mãe do lado dele, sempre trabalhando muito. Então, esse processo começou a dificuldade começaram a aparecer quando, por exemplo, eu tinha que pegar um ônibus sozinho, sem o acompanhamento da minha mãe, porque minha mãe trabalhava junto com meu pai, ele não podia me acompanhar. E as minhas irmãs também trabalhavam, estudavam nessa época, então eu já comecei a me desplaçar para os campos sozinho, já começava a pegar um pouco de malandragem, de rua, isso, mas nunca esquecendo da minha família, de onde eu venho, e o que os meus pais me inculcavam para eu aportar para a sociedade, nunca fazer o mal. Isso aí é o ponto base. E sempre pensar em ser uma boa pessoa para contribuir à sociedade. Então, por exemplo, essa foi uma dificuldade, eu sempre andar sozinho. Quando eu viajei para Cali, viajei sozinho também, sem minha família, para se fala uma pensão, não sei se fala no Brasil, em espanhol se fala uma casa-hogar em Cali, com outros jogadores de outras regiões. Então, com essa base que eu já ia de casa, dos meus pais, sempre me inculcando bem, eu cheguei lá e continuava da mesma forma, não mudei nada. Disciplinado, sabia que eu tinha chegado lá pela minha disciplina, nunca mudei isso. Então, isso foi um pouco de dificuldade, um pouco acompanhamento dos meus pais, porque estavam procurando prato de comida para mim nesse começo, e nunca me desviei do caminho. Isso foi uma dificuldade, mas depois surgiram muitos mais que a gente, no dia a dia profissional e na base também, convivia. Então, por exemplo, quando o Deportivo Cali queria que eu ficasse em Cali já com o time, Agostinho falou, não, ele tem que voltar porque eu não conheço, como eu te falei anteriormente, eu não conheço ele de um processo, só olhei ele no último jogo, gostei, e ele supriu uma vaga que estava faltando. Então voltei para Barranquilla e aconteceu o que ele já tinha falado. Nessa idade é normal que a gente tem muitos altos e baixos, e certeza que eu, se ficava em Cali, um baixo ia me pegar e eles iam me devolver para Barranquilla, porque o Deportivo Cali tinha uma regra muito simples, que entre aspas, o estrangeiro, o cara de uma outra região, que não marcasse a diferença,
tinha que marcar diferença, porque o Deportivo Cali estava assumindo um custo a mais que os jogadores de Cali. Então isso era uma regra muito simples, que graças a Deus, se eu tivesse nessa época aí, ia abaixar, porque é normal essa idade, ia voltar para Barranquilha. E isso Agustin fez cumprir o processo, eu voltei para Barranquilha, baixei, depois voltei a subir e nunca mais baixei mais. Então já fui para Cali, continuei o processo de sub-20, sub-17, sub-20. Primeira C se fala aí que é o ascenso entre a base e o profissional, já depois debutei profissionalmente. Mas são muitas dificuldades que a gente passa e a gente tem que se adaptar a isso e não abaixar a cabeça, não abaixar a bola, continuar trabalhando, que unicamente com o trabalho você sai na frente disso. Bacana, né, essa visão. E saber que dificuldades vai passar em todas as profissões, em tudo, né? Para poder buscar o objetivo que você quer, nada vai ser fácil, né? Sim. Até você falando, eu conversei com o Gianfranco na semana passada, nós estávamos comentando sobre a transição ali da base profissional, que na Colômbia acaba acontecendo um pouco antes. Não que no Brasil os jogadores com 16, 17 anos não possam jogar no profissional. Só que culturalmente, o que acontece? O jogador vai no 17, vai no 20, aí quando ele se destaca um pouco no sub-20, que ele começa a pisar no profissional e tudo mais. Já na Colômbia, não. Na Colômbia, com 16, 17 anos, o menino já está no profissional jogando. Muitas vezes, né? Não, É mais ou menos assim, a transição? Mais ou menos assim, sim. Eu, quando esteve no sub-17, eu já estava treinando com o profissional, porque já tinha feito base de seleções Colômbia. Então já era conhecido no time, já pulei muitos jogadores que estavam na minha posição só pelo fato de ser jogador de seleção Colômbia. Então isso aí me impulsou ainda mais para estar no profissional. Depois treinava lá, voltava para a transição, estava lá, voltava para sub-20 e isso aí acontece muito rápido na Colômbia. Até porque na Colômbia tem muito menos jogadores que no Brasil, então tem que se aproveitar também o aspecto financeiro, é muito importante nesse sentido. Então eles como que apuram um pouco o processo, que eu acho que é algo errado, mas que no final às vezes dá certo e a maioria das vezes também dá errado. Então isso aí tem que se rever nesse processo, para você não errar tanto nas escolhas dos jogadores que estão fazendo essa transição. E até uma questão de funil, né, Coelho? Que tem muito mais jogadores entrando no sub-11, depois vai afunilando no sub-13, no 15, e é onde a maioria dos jogadores acabam ficando pelo caminho, pelo menos olhando pelo Brasil, na transição, que é do sub-20 para o profissional, né? Quando a gente vê que os clubes ali a categoria sub-20 tem 30 no elenco, acaba subindo 3, 4, quando muito 5. E os outros jogadores, o que acontece? Acabam rodando, acabam indo buscar, e muitos ficam pelo caminho, né? Essa é a grande dificuldade da transição. É muito complexo esse sentido, mas, cara, eu acho que o mais importante de jogador de futebol é cumprir os processos. Isso aí, para mim, marcou a minha vida, marca até agora, porque, volto a repetir, se eu não tivesse cumprido esses processos, sub-11, sub-15, sub-17, sub-20, transição, eu ia chegar no profissional e ficar... Tem muitos jogadores que eu conheço também que foram para a Europa, voltaram, e agora fica rodando a Europa toda, voltaram para a Sul-América, já tem 30 times em 20, com 21 anos. Então isso aí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não fizeram o processo correto. Muitas vezes os caras que estão do lado deles não aconselham eles para fazer as escolhas corretas e erram. Isso aí acontece também muito na Colômbia. Então, esse é um processo que tem que ser respeitado para você chegar na hora, se afirmar e não ficar com a cabeça do outro lado e o corpo no lugar de trabalho. E você que conhece 3 lugares, o futebol de 3 lugares totalmente diferentes, da Colômbia, do Brasil e da Arábia, o que tem de diferença principal ali entre esses 3 países? Cara, é óbvio que, para mim, é a cultura. Obviamente, a cultura é um fato muito diferencial aqui.
totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver na Colômbia e no Brasil também, que é muito parecido com a Colômbia. O aspecto de jogo também, um pouco diferente do Brasil para cá e, obviamente, da Colômbia também, mas são muitas coisas que a gente tem que se adaptar. Nesse caso, estou me adaptando aqui com minha família, estou muito contente aqui, mas estou feliz, estou muito feliz nesse time aqui. São coisas que a gente tem que aprender, né? Não só pensando em jogador de futebol, sino pensando na vida. Respeitar as culturas é muito importante. Tentar aprender também é muito importante. Quando eu cheguei no Brasil não falava nada de português e comecei, cara, eu quero aprender, quero fazer eles sentirem que um cara que está aqui está respeitando essa cultura, esse português, a culinária. Então isso aí para mim é muito importante e no final é isso que fica para a vida da pessoa e para eu inculcar para meus filhos, por onde que eu passei, o que eu peguei dessas culturas, o respeito que eu sempre divulguei para essas culturas, que eu sempre apresentei para essas culturas. Então isso para mim é muito importante. Isso é muito importante que você falou, que você fez questão de aprender a língua portuguesa, e todo mundo está vendo, quem está acompanhando aqui sabe que você domina a língua, né? Porque tem muitos jogadores que eles vão para o país e não estão muito preocupados com isso, né? E isso é um fator importante. Isso mostra o quanto que você quer evoluir, quer crescer e quer aproveitar tudo que tem ali ao seu redor, né? Claro, isso aí é muito importante para, como eu te falei, não só para a vida de jogador, sino para a vida mesmo. Que a gente aprenda das culturas, das coisas e que a pessoa, quando eu me sinto muito orgulhoso porque por onde eu passei sempre deixei alguma coisa de trabalho, de um jogador disciplinado que sempre respeitou o clube, que sempre tentou fazer o melhor pelo clube, que sempre tentou aprender o que tem esse clube para me aportar para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Então isso aí me enche de muito orgulho porque por onde eu passei sempre deixei isso, de trabalho, de disciplina, de respeito para o clube e pelas culturas. Legal. Você comentou já um pouco sobre isso, Coelho. Eu sou muito adepto à questão dos mentores, né? Um mentor nada mais é uma pessoa que já viveu, ele sabe o que você gostaria de viver e passar também, né? Você comentou já um pouco, mas eu queria que você falasse realmente da importância de você estar rodeado de pessoas do bem e pessoas que entendam do que estão fazendo para poder orientar da melhor maneira possível. A importância de ter alguém do meio para poder auxiliar o jogador a ir no seu caminho. Não necessariamente um empresário, mas uma pessoa que entende o que está dizendo, né? Sim, Vini, eu entendo essa parte. Teve vários professores, vários profissionais do meu lado nesse caminho que eu comecei desde os 10 anos, que já comecei a olhar para o futebol como uma carreira profissional. Que eles sempre já viveram nessa época, já foram jogadores de futebol e não aconteceu nada com eles por indisciplina, basicamente por isso, porque ele não tinha de lado essa pessoa que eles eram para mim. Então teve vários, Henry Peralta, Javier Romero, Pichi, se ele chama ele em Barranquilla, Boris Arrojo, que foi um dos meus primeiros mentores, que sempre me acompanhou nesse processo, que sempre estiveram do meu lado, sempre olharam para mim como uma pessoa que podia fazer algo diferente do que eles não fizeram, de ser disciplinado nesse sentido, nessa época da vida, que não cometesse os mesmos erros que eles cometiam. Nessa época tive poucos empresários. O meu pai e minha mãe que sempre me inculcaram o bem, fazer o bem para não fazer o mal, obviamente, e não tentar fazer disciplinadamente o meu trabalho e conquistar as coisas. Então sempre teve vários mentores do meu lado que me inculcaram não cometer os mesmos erros que ele não cometia, e com a base da minha casa, do meu pai e da minha mãe, que foi muito importante. E o Agustín Garizábal, que é um cara que foi o maior deles, que ele me levou para o Deportivo Cali, que ele me ensinou muita da vida, da sociedade, do que acontecia com os jogadores que ele já tinha levado, que tinham voltado por indisciplina, porque não faziam o processo como tinha que ser feito, porque muitas vezes os pais
não apoiava neles como deveriam, não entrando nesse sentido de, por exemplo, entrar num bate-boca, num jogo com um treinador, essas coisas não se faz. O treinador às vezes tem a razão, como muitas vezes não, até agora no profissional, mas a gente tem que respeitar decisões. Isso aí, o respeito é muito importante nessa profissão. Então, teve muitos mentores que até agora eu falo com eles e eu agradeço eternamente, porque se não fosse por ele, eu não tivesse aqui, obviamente, pelo talento que Deus me deu, a minha disciplina e o meu trabalho. Então, essas coisas são muito importantes para a vida de jogador e como pessoa também. Que legal, cara. Gratidão é uma característica muito importante no ser humano, cara. Legal. Eu gosto disso. Me diz o seguinte, todo jovem que está nos assistindo, tanto o pai quanto o próprio atleta, pai, mãe, familiar, não só o sonho de ser jogador de futebol, quanto um dia representar seu país, né? E, cara, qual que é a sensação de vestir a camisa da seleção e disputar competições? Cara, isso é fantástico. Não, cara, isso para mim foi o maior logro que eu tive desde a primeira convocação. Cara, quando a gente trabalha, quando a gente é disciplinado desde o começo, as coisas vão acontecendo, vão se dando. Deus tá do teu lado, te acompanhando. Você tem que ter uma crença, tem que confiar e acreditar nisso. E sempre foi assim comigo. Então as coisas foram dando desde a primeira convocação para sub-17, quando eu saí do país por primeira vez a representar a minha seleção, tocou o hino nacional, eu arrepiei. Então essas são coisas que eu sempre lembro muito bem. Tinha um sono muito importante, tinha um sono muito marcante para mim, que era jogar um torneio internacional com o meu país. Consegui jogar na minha segunda casa, que foi o Brasil. Marquei um gol ainda na Copa América. Isso aí para mim foi um momento muito lindo que sempre vai ficar marcado na minha memória. Então, jogar para a seleção do país é o maior logro que um atleta pode ter. Graças a Deus eu consegui isso. Ainda penso em voltar para a seleção, trabalho para isso no dia a dia. E a seleção para um jogador de futebol é o maior logro, sempre é um orgulho quando chega a convocação, é como se fosse a primeira. Viajar, se reencontrar com jogadores importantes da minha seleção, isso aí me enche de muito orgulho, me faz sentir que eu estou pelo caminho correto ainda. Tenho 27 anos e eu acredito ainda que tenho muita coisa para acontecer, para aprender ainda. Eu cometo muitos erros, que eu sempre me cobro muito nisso, não só no futebol, senão na vida também. A gente tem que assumir os erros e não voltar a cometer os erros. Então, eu tenho muita carreira ainda pela frente, tenho muita coisa para aprender, mas representar a Seleção Colômbia para mim tem sido o maior logro da minha carreira. Isso, eu confesso sempre quando me perguntam para que time que eu torço, eu falo que eu acabo não torcendo para nenhum time, eu torço para os meninos que estão junto comigo, para torcer para você quando está aqui, eu torço para os times que vocês estão jogando, né? Mas eu não lembro de ter vibrado tanto com um gol, igual o teu gol que você fez das Copa América. Rapaz do céu! Parecia Não, que isso tinha feito gol junto. Não, foi todo mundo. Essa época, cara, porque o que eu passei pelo Flamengo foi muito lindo, foi muito, me fortaleceu muito na minha vida profissional. E eu consegui esse logro porque eu estava jogando continuamente no Flamengo, conquistei esse lugar e conquistei um sonho que eu tinha, que era jogar pela minha seleção. E ainda mais na minha segunda casa, com uma torcida que já me conhecia, e fez o gol e eu não sabia o que fazer, então foi muito lindo, foi muito marcante esse momento. Que show, cara, que show. A última pergunta técnica aqui, meu querido, até para eu deixar você poder descansar, que eu já tomei muito seu tempo, mas eu queria que você, do fundo do seu coração, você desse um conselho, tanto para os pais quanto para os atletas que estão buscando o mesmo objetivo que você conseguiu alcançar, de ser um jogador profissional. O que você pode dizer para eles para poder auxiliar nesse caminho? Vini, o meu conselho é que desde muito jovens sejam disciplinados, que não esqueçam o caminho correto. É muito fácil, mas o caminho que está para se desviar é mais fácil ainda para a gente se perder do caminho correto. Os pais do lado sempre vão ser muito importantes. Obviamente que tem jogadores que não têm essa facilidade nesse caso, obviamente a gente sabe tudo que acontece na sociedade,
mas a disciplina, o trabalho, a constância é o mais importante para você chegar nas metas que você se trace na vida e obviamente, no profissional. Teve muitos jogadores, como eu te falei, volto a repetir, que tinha muito mais talento do que eu, que ficaram para trás por não ser disciplinado, por não querer treinar. Às vezes, eu era o único que ia treinar junto com outros jogadores no meu time do bairro. Então, são coisas que eu até agora valoro, porque eu nunca perdi o meu caminho. Meu caminho era esse, tirar minha família, tentar tirar minha família de uma situação não tão boa, e eu, graças a Deus, estou conseguindo isso agora. Então, o conselho que eu dou para os pais que sempre apoiem os filhos, sempre tentem criar eles para fazer o bem para a sociedade. Obviamente, isso vai vir da mão, eles vão querer tentar dar isso para o esporte, né? Então, isso aí, para mim, é muito importante. Jogadores que estejam começando também, muita disciplina, muita constância, que com certeza, se eles seguirem esse caminho correto de disciplina, de constância, vão conseguir os objetivos. Graças a Deus eu consegui, com muito trabalho, muita constância e, obviamente, o apoio dos meus pais, que muitas vezes não estavam do meu lado, mas eu sentia que eles estavam trabalhando para me dar o sustento diário para conquistar minhas metas. Então, agora minhas metas são as metas deles. Estamos comemorando, graças a Deus, juntos. Eu estou muito feliz ajudando toda a minha família e daqui para frente vai continuar sendo assim. Então, esse é o meu conselho. Espero que tenham aproveitado essa charla aí com o Careca Vini. E estamos junto aqui para qualquer hora a gente falar um pouco da minha vida. E sempre um orgulho aí que muita gente me acompanhe e queira saber o que foi da minha base, do meu profissional e agora como eu estou profissionalmente. Que legal, cara. E é bacana, porque quando você analisa o perfil de pessoas que têm sucesso no que se propuseram a fazer, no que eles se desenvolvem, uma das principais características que aparecem em todos é a questão da disciplina, né? Enquanto você falou que tinha alguns jogadores mais talentosos que você, mas que não lhe faltou disciplina para você conseguir atingir. Pessoas que são de outras áreas, que não seja o futebol em si, vai ver a característica, disciplina, né? Então isso é muito bacana. E isso, por mais que possa falar, não, eu desde pequeno sou assim, mas a disciplina depende de você, né? Depende de você colocar na tua cabeça, de você ter esse propósito de querer fazer isso, e aí você consegue buscar com os seus próprios, né? Óbvio, tem muita gente que é envolvida no processo, tem um toque do homem lá de cima, né? Claro. Tem tudo, mas a disciplina é batata, sempre está constante nas pessoas que atingem os seus objetivos. Isso é muito legal. Muito importante, Vini, não só a disciplina de querer treinar, de querer fazer um pouco mais, senão a disciplina também está no respeitar, por exemplo, as decisões do treinador. Isso é muito importante. Às vezes a gente sente que é um pouco injustiçado, mas a gente tem que tirar essas forças. Cara, eu estou sendo injustiçado, vou demonstrar para ele que não é isso que ele está pensando, não é isso que ele está fazendo, que é o correto. O correto vai, no final, sempre sair a flote, se fala em espanhol. Vai sempre relucir, porque o correto, a vida, cara, a vida, as estrelas se alinham, o de lá em cima também se alinha para as coisas acontecerem no teu favor. Se você sente que está sendo injustiçado, tem que trabalhar. Aconteceu muito isso comigo e sempre, graças a Deus, trabalhei muito, trabalhei o dobro para eu demonstrar para os treinadores, obviamente com muito respeito, sempre respeitando as decisões, se tivesse errado ou não tivesse, o trabalho sempre vai ser muito importante, não só desde a base, não, quando eles conseguirem debutar profissionalmente, que vão se encontrar com certeza muitas mais dificuldades que na base. No profissional é muito difícil você jogar e se manter e superar essas adversidades que você vai encontrar com certeza no caminho. Então, isso para o jogador que está nessa transição é muito importante, eles pensarem nisso, não tomar como conselho, como cara que já conquistou muita coisa, não. É simplesmente uma pessoa que está aqui, que já viveu isso muitas vezes, que está querendo que eles saibam disso e que vão. Eu ainda vou me encontrar isso ainda muito pela frente, mas já estou acostumado, já sei como lidar com isso e sei que unicamente o trabalho vai superar todas essas dificuldades que eu vou encontrar, vou achar na frente. É saber que quando tá bom, treina, e quando não tá tão bom, treina mais ainda, né? Treino Resumindo. dobro, é isso aí. Perfeito.
Irmão, última pergunta aqui, que já não é uma pergunta técnica. Eu acredito que você tenha acompanhado um pouco do que eu faço no Instagram, aí principalmente compartilhando conteúdo para poder ajudar esses pais, porque há um ano atrás, eu até conversando com o Gianfranco, há um ano atrás, muitas pessoas mandavam perguntas: poxa, você poderia ajudar meu filho tem potencial, meu filho tem condições, o que eu preciso fazer para poder auxiliar? E daí que surgiu a trilha do futebol e essa ideia de trocar conhecimento, né? Eu acredito muito que é o seguinte: você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe, a gente troca conhecimento, todo mundo cresce, todo mundo evolui, e se de alguma maneira a gente conseguir ajudar, um, dois, que seja, não importa a quantidade de jogadores, a gente está conseguindo contribuir a algo que nos deram, né? Algo que conseguiu ajudar. Então, eu queria saber a tua opinião sincera sobre a trilha do futebol, se você acha válido. Eu sempre vejo que você curte, acompanha ali as coisas. Quero saber o que você me diz sobre isso. Sempre tento acompanhar, Vini, que esteja relacionado no futebol, não só agora, porque eu sou jogador de futebol, senão na frente, pensando também no meu futuro, que a carreira nossa é muito curta. Eu estou pensando, obviamente, continuar ligado no futebol, né? Então, são conhecimento, como você falou agora, você tem que eu não sei, o Gianfranco tem que eu não sei, mas que eu tenho muitas coisas que você não sabe. Então, a gente vai compartilhando, com certeza, vai aprendendo um do outro e vai ajudando muita gente que está nos acompanhando aqui nesse caso. Isso aí é muito importante, cara, essa facilidade que a gente tem agora, não tinha anteriormente, na minha época, ainda que eu sou muito jovem, imagina os jogadores mais velhos do que eu. Então isso aí é muito importante, sempre quis ter do meu lado um cara profissional que me desse algumas dicas para eu tentar passar esse momento de dificuldade que já tendo o processo, eu já sabia que só com trabalho, mas que agora tendo uma pessoa que já viveu, já conviveu com muitas dificuldades, com muitas injustiças e que superou isso com uma regra muito simples que é o trabalho. Então isso aí é muito importante o que vocês estão fazendo, orientar os pais, as crianças ainda que estão aí, os jogadores que estão na transição de sub-20 para profissional. É muito importante para mim o que eu tivesse, o que eu pudesse fazer com vocês, para vocês ajudarem as pessoas que estão assistindo a gente agora. Muito prazer, estou aqui na Arábia agora, uma da noite, eu tô aqui na onda, estou aqui com vocês, ajudar os caras que queiram escutar um pouco de um profissional que já passou por muita coisa, que ainda tem que passar pelo dobro. Então é muito importante, acredito muito no processo que vocês estão fazendo e com certeza vocês estão ajudando muita gente. E vão ajudar muita gente ainda mais. Isso é muito legal, cara. Já te agradecendo, já indo para o final da live. Quando nós nos encontramos em Curitiba, eu falei uma frase para você, que isso eu vinha discutindo sempre com o Gianfranco, né? Que eu conheço o Jean há muito tempo, nós trabalhamos juntos há 4 anos e meio, só que o Jean é uma pessoa mais correta que eu conheço no futebol. E ele falava uma frase para mim que é o seguinte, que quem é do bem, o resultado pode demorar, mas ele sempre vem, né? Sempre. E quando eu me encontrei contigo no hotel, eu falei: amigo, você é a resposta que vale a pena fazer o bem, né? E isso eu preciso te agradecer, cara. E eu falei para você que independente de ser o jogador que você independente de todos os clientes e jogadores que trabalham junto com a gente, mas é que você é a resposta que fazer o bem, o resultado pode sempre demorar, mas ele sempre vem, né? Então, te agradecer por ter disponibilizado esse tempinho para contar um pouco da tua história, poder auxiliar ainda mais essas pessoas que estão buscando os objetivos junto com os filhos, né? E é de coração mesmo que eu estou te dizendo. Obrigado, cara, por isso. E pode ter certeza que você conseguiu ajudar muita gente com esse bate-papo, com a tua experiência. Imagina, Vini, para mim também é um orgulho aí compartilhar um pouco da minha vida para a gente que está assistindo conosco. Agora, cara, o Gianfranco é um cara sensacional, que essa frase aí vai muito bem comigo, porque ele esteve aí quando eu não jogava, quando eu, cara, me reuni muitas vezes com ele para falar do meu momento, que estava do lado, eu falava, cara, eu tô destroçado, e ele falava, cara, continua trabalhando, você tem que trabalhar o dobro. E sempre foi esse pensamento que ele me inculcou, e fazer o bem sempre no final vai dar resultado. Fazer o bem, trabalhar, disciplina, sempre vai dar resultado. Então, isso aí tem que ser muito claro, tem que ficar muito claro para
quem estiver aí do lado me ouvindo, e certeza que o resultado sempre vai ser positivo, vai chegar na hora certa, para você aprender das dificuldades que você passou e continuar trabalhando o dobro para se manter nesse nível, e no final vai chegar tudo da mão. E obviamente acreditar no que está lá em cima, que está olhando tudo, e o bem sempre vai ficar por cima das injustiças e obviamente do mal. Então, para mim, isso aí é a vida e a minha profissão também. Gratidão, meu irmão. Obrigado. Valeu, Vini. De nada. Obrigado, aí, 1h da manhã coração. te acompanhando aqui. Show. Uma ótima semana para você. E, cara, que bate-papo. Ainda bem que eu salvei. Tamo junto, tamo junto, Vini. Valeu. Abraço, amigo. Valeu. Abração, meu querido. Valeu, Obrigado. Vini. Tchau. Valeu. Pessoal que acompanhou agora a live com o Coelha, o melhor disparado volante que eu conheço, né? Ainda colombiano, né? Só para vocês entenderem, essa é a semana da profissão pai de jogador. Amanhã, terça e quarta, eu darei 3 aulas gratuitas com todo o conhecimento que eu peguei para poder passar para vocês. Para quem ainda não se inscreveu na semana, entra no link da bio do meu Instagram. É só fazer colocar os seus dados ali, bem simples. Eu espero todos vocês amanhã, às 20 horas. Farei a aula pelo YouTube, então por isso você precisa se cadastrar ali para conseguir receber as informações. E vai ser um prazer estar nessa jornada junto com vocês, tá bom? Um beijão, ótima semana para todos. E eu espero que, de alguma maneira, consiga contribuir com todos vocês. Tá bom? Irmão, obrigado novamente. Valeu, pessoal.